o reino de Deus. Certamente você já ouviu falar sobre isso várias vezes. E há muito a se estudar, há muito a se aprender a respeito do reino de Deus. Jesus, nesse trecho que nós lemos, ele, de uma maneira muito sucinta, ele ilustra alguns aspectos importantes deste reino através de algumas parábolas. Nós não lemos todas que ele conta nesta sessão, mas algumas delas que nos ajudarão a entender um pouco dessas questões importantes do reino, que diz respeito à nossa vida com o Senhor, ao nosso dia a dia no reino, na vida com Deus, e por isso são tão importantes para o nosso crescimento espiritual, para a nossa edificação e, acima de tudo, para a glória do nosso Deus. Assim, a vida do reino de Deus, ele foi um dos temas mais frequentes da mensagem de Cristo enquanto ele estava aqui exercendo o seu ministério. Marcos 1,15 diz assim: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. As palavras expressam a verdade que Deus controla todas as questões, tempos e épocas e soberanamente dirige a nossa vida, instaurando nesse mundo ainda o seu reino, mesmo que ainda não plenamente, mas já está presente entre nós, de maneira que já desfrutamos e vivenciamos características do reino, mas ainda não na sua perfeição, ou na sua plenitude. Essa realidade gloriosa estará nos últimos tempos, no retorno glorioso de Cristo, quando todo o juízo será feito e nós viveremos ali eternamente com o nosso Deus. Aí sim, viveremos o reino na sua plenitude, mas até lá já vivenciamos essa realidade, ou parte dessa realidade aqui na terra. Então, essas parábolas, como eu disse, que Jesus traz para nós, ele vai explicar um pouquinho mais, ele vai trabalhar alguns aspectos que são muito importantes compreendermos nos dias de hoje, para que a nossa vivência no reino se torne ainda mais produtiva, ainda mais natural, ainda mais efetiva, e que possamos viver com mais paz e sempre para a glória do nosso Deus. Dito isso, então vamos olhar algumas dessas parábolas separadamente. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar, versículos 31 a 33, abordando essas duas primeiras parábolas. Apesar do pequeno começo, o reino de Deus não é frágil. Então, nada pode impedir o seu destino glorioso, e a parábola do grão de mostarda nos ajuda nessa reflexão. No mundo antigo, a semente de mostarda era reconhecida pela sua pequenez. Meus irmãos, não importa se existem sementes menores do que essa ou não, essa não é a questão. A questão é que a menção a grão de mostarda era uma questão proverbial da época. Então, a utilização remetia logo a esse contraste entre o tamanho da semente e o tamanho da árvore ao final do processo de crescimento. Então, a questão não é se existe ou não uma semente menor, mas a questão é aquela referência proverbial. Então, a forma como Cristo fala, aquilo acionava na mesma hora aquele provérbio na mente daqueles que ouviam, que compreendiam então aquela mensagem e entendiam o foco ou a ênfase que Cristo dava àquela explicação. Então, a ideia aqui é mostrar justamente isso, que apesar do pequeno começo, o reino de Deus se tornará grandioso. Portanto, essa citação do provérbio torna esse contraste uma certeza ainda maior para aqueles que ouviam e compreendiam. Porque saber que era um pequeno começo, isso todo mundo sabia, eles vivenciavam isso. A igreja estava começando, ou ainda era embrionária, de fato ela vai começar efetivamente ali a partir da chegada do Espírito Santo, mas ali havia a introdução, a explicação, a orientação, a capacitação, o preparo, e eles precisavam entender que aquele início seria um início pequeno de fato, mas essa expansão aconteceria, porque isso é movido por Deus, é para a glória do Senhor, e todo o processo é conduzido pelo Senhor. Portanto, essa parábola nos ajuda a entender e a viver versículos como 1 Coríntios 15, 58, que diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é bom. Então, meus irmãos, aquela mensagem, aquela parábola, aquele provérbio, ele traz ao coração do povo alento e força para saber: viveremos e enfrentaremos possivelmente lutas ao longo da caminhada no reino do Senhor. Saberemos que muitas das nossas empreitadas serão bem-sucedidas do ponto de vista visual, onde
nem sempre isso será uma verdade. Nós teremos ido e voltaremos a ver transformações, mas nós precisamos entender que, independente de como forem os resultados visíveis, nós sabemos que o reino do Senhor continuará em expansão, em crescimento e se tornará grandioso. Precisamos entender que nada é capaz de parar ou impedir esse crescimento glorioso do reino do Senhor. Portanto, o reino de Deus sempre crescerá até atingir a perfeita maturidade. Se trabalharmos, faremos parte desse crescimento como instrumentos nas mãos de Deus. Mas se não trabalharmos, ele crescerá apesar de nós. Porém, arcaremos com as consequências da infidelidade de Deus quanto à obediência ao chamado que Ele traz ao nosso coração, desde o momento em que somos lavados e guiados pelo Santo Poder, da nossa responsabilidade como cristãos, trabalhar no reino do Senhor e para a glória de Deus Pai. Então, se eu não fizer nada, o reino vai continuar crescendo, mas, quando eu trabalho, eu me incluo nessa realidade gloriosa, cumprindo um preceito de Deus na minha vida, contribuindo para a obra do Senhor e assim glorificando a Deus e estando no centro da vontade do Senhor. Veja dois versículos que nos ajudam a compreender a seriedade disso. 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ainda Jeremias 48:10, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Somos chamados, portanto, a apresentar o trabalho para o Senhor, o melhor das nossas forças, no vigor da nossa vida. Entendendo que a nossa vida nesse mundo é transitória e passageira, e todos os prazeres que vivenciamos ou experimentamos nessa vida, eles são transitórios e passageiros, com exceção da salvação e da nova vida em Cristo Jesus. Porque essa transformação gloriosa, e essa alegria que enche o nosso coração, nós carregaremos para sempre na eternidade, passaremos com o nosso Deus. Portanto, essa compreensão de que essa vida é transitória nos leva à consciência de que devemos devotá-la toda ou dedicá-la toda ao trabalho do reino do Senhor, o testemunho e o trabalho efetivo e direto do reino de Deus. Entendem, meus irmãos, que esse é o nosso comprometimento, essa é a razão de ainda estarmos vivos, é porque temos um trabalho missionário a cumprir aonde Deus nos colocou e para a glória de Deus Pai. Entenda essa realidade, meus irmãos, porque Deus ele não elimina a nossa vida no momento da nossa conversão, porque nós somos nas suas mãos, dentro da sua soberana vontade, instrumentos de propagação do reino nesse mundo. Os anjos não fazem esse trabalho. Deus não virá pessoalmente fazer esse trabalho. Ele designou a nós, pessoas lavadas e regeneradas pelo sangue do Cordeiro, servos do Senhor, criados à sua imagem e semelhança, transformados por Cristo, para sermos os divulgadores, os proclamadores, os propagadores do reino do Senhor, através da pregação viva e eficaz do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não só com palavras, mas também com ações, pelo testemunho vivo e eficaz. Então, o primeiro ponto que nós vamos entender é que nada pode impedir o seu crescimento glorioso. E o segundo ponto, na segunda parábola, o seu crescimento ele é exponencial. Irmãos, na álgebra, o crescimento exponencial é uma curva ascendente, como um decolar de uma aeronave, de um avião. Então, ele vai fazer uma curva ascendente, como um decolar de um avião. Essa parábola ela nos ensina que o fator exponencial que leva a esse crescimento no reino somos nós. Entenda que essa não é a razão do crescimento, porque essa razão é o próprio Deus segundo a sua soberana vontade. Mas nós somos o fator pelo qual o reino vai sendo trabalhado e vai se desenvolvendo e vai crescendo. Nós somos, portanto, instrumentos nas mãos de Deus. Entenda essa ilustração do instrumento. O instrumento por si só, ele não toca a música, quem toca é o músico, mas o músico não toca se ele não tiver o instrumento. Então, meus irmãos, Deus, pela sua soberana vontade, Ele decidiu que assim seria na humanidade criada por Ele. Nós seríamos os instrumentos com os quais Ele regiria e conduziria o seu reino nesse mundo. Portanto, nós somos importantes e imprescindíveis nesse trabalho, porque Deus assim quis. E Ele nos capacita e trabalha em nossas vidas e através de nós para que o reino cresça e expanda e viva para a glória do Senhor. Por isso, cada um de nós, sem exceção, é extremamente importante na obra do Senhor. Não tem como você atribuir o crescimento da igreja a um indivíduo.
ao pastor, ao missionário, ao evangelista, ao líder do louvor, ao presidente da sociedade. Não tem como. Porque, meus irmãos, a responsabilidade não é só dessas pessoas, mas é de todos nós. Todos nós temos que estar comprometidos com a obra do Senhor, com o crescimento do reino, com a glória do nosso Deus. Todos nós temos que entender o nosso comprometimento e a necessidade de estarmos envolvidos com a obra do Senhor. Meus irmãos, isso será cobrado de nós, porque Deus nos sustenta e nos preserva para este fim glorioso. Porque você precisa entender que quando você não tiver mais nada para fazer nesse mundo, você também não fica nele. Nós seremos chamados para a glória dele, ou aqueles que não têm Cristo como Senhor e Salvador, condenados eternamente. Portanto, meus irmãos, nós precisamos entender que esse crescimento exponencial é uma realidade constante e presente, e nós fazemos parte dessa realidade. O fermento era um ingrediente importante e comumente usado naquela época em metáforas para ilustrar essas questões. Assim como o grão de mostarda, uma pequena quantidade de fermento era capaz de levedar toda a massa. Ou seja, não importa o tamanho inicial do reino, o importa é sabermos que à medida que esse reino cresce, ele tende a crescer cada vez mais e mais até chegar à sua plenitude. Uma realidade que vai acontecendo à medida em que o Evangelho vai sendo pregado e proclamado. Isso nos leva a pelo menos duas reflexões. A primeira delas, que sem fermento a massa não cresce. Meus irmãos, o versículo 17 de Romanos 10 diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Na realidade, vamos entender é que há uma necessidade de que nós estejamos pregando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estejamos trabalhando efetivamente neste reino para que haja de fato crescimento, não pelo nosso mérito, mas pela obra gloriosa de Cristo Jesus. Somos apenas instrumentos, eu quero deixar isso bem enfático. E o segundo elemento é o fermento na embalagem não leveda a massa. Então, primeiro, há uma necessidade do fermento. Sem fermento a massa não cresce. Somos necessários e importantes na obra do Senhor, porque assim Ele quis e assim Ele construiu a sua obra gloriosa no seu reino. Mas segundo, o fermento na embalagem não leveda a massa. Vai fazer um bolo, aí você está lá, o pão royal está ali, você para o bolo todo, coloca para assar, deixa o pão royal do lado do forno, pode ter certeza que o seu bolo não vai crescer. O pão royal do lado do forno não vai fazer a massa crescer. Você precisa colocar lá dentro, você precisa misturar, você precisa colocar aquilo para poder fazer a sua função dentro da massa, para que aí sim, ao final do tempo de forno, você vai ter ali aquele bolo grande, do jeito que você deseja, do jeito que você espera. Assim, meus irmãos, nós vamos entender, Romanos 10, ainda no versículo 13 a 15, que diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Irmãos, precisamos pregar o Evangelho. Você fala: não, mas meu irmão nunca se converteu, você pregou o Evangelho para ele? Porque o fato de ser crente e ficar do lado dele não vai fazer a coisa acontecer. É o fermento dentro do pote. Não adianta. Não, mas eu sempre convivi com ele precisa saber. Não precisa saber se você não pregou, se você não falou, se você não proclamou, se você não anunciou, a coisa não acontece. Entenda, meus irmãos, que nós somos responsáveis da parte do Senhor pela pregação efetiva do Evangelho. Não importa se eu sou o único cristão na minha sala de aula da faculdade, se eu sou o único cristão lá na minha família, eu sou o único cristão no meu ambiente de trabalho. Meus irmãos, se eu não prego o Evangelho, se eu não testemunho do amor de Cristo, com palavras e com ações, a coisa não acontece. As pessoas à minha volta continuarão surdas porque não conseguem ouvir o Evangelho que não é anunciado, porque falta pessoas. E eu sou a pessoa que está ali e não estou atrapalhando a obra do Senhor, arcarei com as consequências diante de Deus. Portanto, meus irmãos, nós vamos entender essa responsabilidade é nossa. E nós precisamos arregaçar as mangas e cumprir o nosso papel. Pregar o Evangelho, testemunhar o amor de Deus, falar do reino do Senhor, anunciar às pessoas que não há salvação
fora de Cristo Jesus. Denunciar para as pessoas que ninguém nasce bonzinho, pelo contrário, desde o nosso nascimento, muito antes disso, somos pecadores, condenados ao inferno e da separação de Deus. Precisamos da graça redentora de Cristo Jesus, porque não há nada que possamos fazer no melhor das nossas intenções, no melhor das nossas forças, que seja capaz de perdoar o menor dos nossos pecados. Só Deus em Cristo Jesus é capaz de fazê-lo. E as pessoas precisam saber disso, porque tem muita gente por aí dizendo: não vou para o inferno, porque eu nunca matei, nunca roubei, sou uma pessoa boa, ainda faço caridade cristã. Pessoas cegas e surdas ao Evangelho, não sabem a realidade gloriosa do reino de Deus e a gravidade dos pecados. Precisam ouvir a proclamação do Evangelho para que Deus possa transformar vidas e mover corações. Então, meus irmãos, o primeiro ponto que nós vamos destacar nessa noite é que, apesar de ter um pequeno começo, o reino de Deus não é frágil, nada pode impedir o seu crescimento, e o seu crescimento é exponencial. Vai crescendo até o vigor glorioso do nosso Deus. Seguindo, meus irmãos, o segundo ponto, a próxima parábola, versículos 44 e 46, as próximas duas parábolas trabalham que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, e a próxima, ele também é semelhante a um que negocia e procura por boas pérolas. Então, o segundo ponto que nós destacamos hoje é que o reino de Deus é um tesouro inestimável valor. Os irmãos, tanto a parábola do tesouro escondido como a parábola da pérola nos fazem refletir que o reino de Deus é algo de inestimável valor. Veja, versículo 44, não era incomum na cultura da época você esconder um tesouro no solo. Isso não é incomum, isso é uma prática relativamente comum na época. Então, não é vamos estranhar essa mensagem, apesar de ser estranha hoje para nós. Agora, esconder por alguém que encontrou significa que se tratava de algo realmente de inestimável valor, mas que ainda não tinha sido percebido por muitas das pessoas que passavam pelo campo. E na parábola da pérola, as pérolas naquele tempo, elas eram extremamente valorizadas. Entenda o quanto, diga-se de passagem, mais valorizadas do que o ouro em determinado momento. Então a ideia de um comerciante vender tudo o que tem para comprar